7h08, eu quero dar aquela aquecida, quero jogar uma bolinha, quero entrar em campo, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia para você, para quem assiste a gente. Inclusive, deixar uma mensagem, bora vacinar pessoal do interior, né, importante. Eu já estou esperando a minha 4ª dose. Olha contra só, a Covid, né? bem. Semana passada a gente teve uma campanha aqui na empresa, né, de vacinação. Tomei logo 4 vacinas. 2 de cada lado do braço. Ter vacina disponível é sempre importante, né, para a gente se livrar dessas doenças. Então, você que assiste a gente, bora vacinar, bora se livrar de vez aí dessa pandemia que tanto atrapalha a gente. Então, você é do interior do estado que assiste a gente, procure o posto de vacinação mais perto da sua casa, para a gente, né, Thaís, ficar mais tranquilo. Com certeza. Com o mais tempo possível voltando ao normal. Que a gente continue vendo essas imagens que a gente mostra desde o início, de todo mundo viajando, aproveitando, né? Felicidade, sorrisão largo no rosto, né? Sorrisão largo no rosto. Bora. Vamos falar desse remo? Sim. Vamos? Já se prepara, né? Sim. O remo treina logo mais no Bainão e à tarde tem viagem programada para João Pessoa. No domingo, o Leão tem uma partida super importante contra o Botafogo da Paraíba, diante da promessa de um ambiente hostil. Os azulinos vão tentar engatar a 2ª vitória seguida na Série C. Ele voltou ao time titular e a Vitória reencontrou o Remo na Série C. Celcinho aprovou a atuação dele e dos companheiros na vitória por 2-0 diante do ABC de Natal. Os resultados não vinham acontecendo e era de suma importância a gente conseguir esses 3 pontos. Pude estar ajudando a equipe com os 3 pontos, né? Espero continuar evoluindo a cada jogo para que a gente possa continuar somando pontos e subindo mais na tabela. E se o Leão quiser mesmo entrar no G8, a próxima missão vai ser daquelas. Para você ter uma ideia, o clima de rivalidade é tanto que o Ministério Público da Paraíba determinou que apenas torcedores do Botafogo tenham acesso ao estádio Almeidão. Decisão tomada para evitar confronto entre torcidas. Além disso, uma torcida organizada do Belo está preparando uma recepção especial para o técnico Gerson Gusmão, que recentemente trocou a equipe paraibana pelo Remo. Ambiente hostil para o Leão. Se tem algo de positivo que pode ser tirado de toda essa situação, é justamente o conhecimento de Gerson Gusmão sobre o adversário. No comando do Belo foram 69 partidas e ele também ajudou a montar o elenco atual. Conhece bem cada jogador, o que pode ajudar bastante o Remo na busca por mais 3 pontos na Série C. Já conhece a equipe deles, essa semana trabalhando bastante em cima do ponto positivo da equipe deles. Espero que no jogo domingo podemos colocar em prática o que o professor Gersinho vem fazendo durante essa semana para que a gente possa conseguir um resultado fora de casa, assimilar o que o professor vem passando, colocar em prática para que a gente possa fazer uma grande partida lá na Paraíba, ser constante, ser sólido, né, para que a gente possa conseguir essa vitória. Como a gente viu aí, um jogo realmente de muita pressão, né? Criou-se essa rivalidade entre o clube do Remo e Botafogo da Paraíba a partir das importações que o Remo fez lá do time paraibano e principalmente após tirar o técnico Gerson Gusmão, que vinha fazendo um bom trabalho no Botafogo, criou-se toda essa expectativa para essa partida. Mas é importante que o Remo não caia nessa pressão, nesse ambiente desfavorável que vai se criando para o time azulino, né? É importante que o Remo tenha a cabeça no lugar, principalmente para evitar cartões amarelos, para evitar expulsões e que faça uma partida tranquila, uma partida visando realmente a 2ª vitória consecutiva, que é isso que o Remo está precisando hoje para entrar nesse G8 e se consolidar dentro desse grupo que garante vaga à próxima fase. Olhando o desempenho que o Remo teve na última partida, a gente pode esperar coisas bem melhores para o Leão nessa partida contra o Botafogo. E quem sabe, Thaís, se a lei do ex não entra em campo. Você conhece a lei do ex? Sim, sim. Justamente. Já falamos. A lei do ex é aquela quando o jogador de uma outra equipe acaba marcando contra o time, né? E a gente tem aí no Remo 2 jogadores com passagem pelo Botafogo da Paraíba, que é o Daniel Felipe, zagueiro, e também o Anderson Paraíba.
São jogadores aí de confiança do Gerson Gusmão, trabalharam com o Gerson Gusmão, conhecem o ambiente ali do Botafogo da Paraíba e podem ser muito importantes nesse jogo. Realmente é jogo importante, é jogo decisivo, Thaís, e a gente espera que o Remo retorne com os 3 pontos. Um empate não seria tão mau resultado assim, mas os 3 pontos acho que seria um passo importante para o Remo se consolidar dentro desse G8. E quem deve ser escalado, hein, Gustavo? Quem deve entrar em campo para esse jogo? A gente tem aquela base da equipe da última partida, Thaís, né? Ali com o Zé Carlos continua como titular, viu? O Vinícius vai ser mantido no banco de reservas, o Zé Carlos fez uma boa partida e deve ser mantido no time titular. O goleiro aí, que teve um bom campeonato paraense pelo Águia de Marabá e conseguiu fazer uma boa partida na última vitória do Leão. A gente tem um setor defensivo, né, com o Celcinho, Marcão, o Marlon e também ali jogadores que vem se destacando nesse setor defensivo. Não vamos ter o Shoa, viu? É importante falar, Thaís, que o Shoa recebeu o 3º cartão amarelo, não vai atuar nessa partida. O Maciel deve ser escalado para estar fazendo ali aquela cabeça de área do setor defensivo azulino. E no meio-campo, o Anderson Paraíba. O Anderson Paraíba não fez uma boa partida no último jogo do Leão, mas ao mesmo tempo não comprometeu. Acho que é um jogador que ainda precisa entrar nesse time, Thaís, pegar mais ritmo de jogo, conhecer mais esse elenco, para que possa ser o Anderson Paraíba, o camisa 10 que a gente conhece. E o ataque, Bruno Alves, o Brenner, eu acho que são 2 jogadores, viu, Thaís, que podem ser muito importantes para esse clube do Remo nessa reta final, reta decisiva de Série C na sua fase de classificação. Brenner, artilheiro do time, jogador sempre muito importante, tá nele aí a expectativa de gol para esse jogo, Thaís. Pois é, a gente vem falando desse ambiente, né, de muita pressão, de muita hostilidade, até porque o jogo também é decisivo para o Botafogo da Paraíba, adversário do Remo, né? Isso fez com que a organização desse jogo fizesse aí uma espécie de torcida única, né? E promoção também de ingresso para poder lotar o Almeidão. Vamos ver aí. Foi uma vitória daquelas para dar uma moral a mais na reta final da fase de classificação. O jogo contra o Ipiranga também serviu de redenção para o volante Tinga. Depois de um tempo no departamento médico, ele voltou contra o Floresta e acabou falhando no lance do gol do time cearense. Já contra o Ipiranga, ganhou mais uma chance do técnico Itamar Schulli e foi para o time titular e foi um dos melhores em campo. Claro que a gente está ali, a gente entra concentrado ao máximo para que os erros não aconteçam, mas o futebol é assim, às vezes você erra, você acerta, mas a gente, jogador, sempre trabalha para fazer o nosso melhor. O foco é a próxima partida contra o Remo, domingo no estádio Almeidão. E esse jogo tem um tempero a mais. É que o técnico do time do Pará é Gerson Gusmão, aquele mesmo que até um dia desse era treinador do Botafogo e optou por deixar o Belo. Vamos encarar com uma final, vamos ter o apoio do nosso torcedor, vamos tá dentro da nossa casa, que é um fator muito importante, tem sido para nós, estamos invictos e permanecer desse jeito, atrás dessa invencibilidade dentro de casa e continuar trabalhando forte do jeito que a gente está fazendo e vencer o jogo. Durante a entrevista coletiva, o presidente do clube, Alexandre Cavalcante, foi escalado para falar com a imprensa e já ligou aquele alerta, né? Porque geralmente o presidente aparece para falar quando tem alguma polêmica envolvendo o clube ou então para apagar algum incêndio. Mas nesse caso não. Alexandre quer passar uma imagem para o torcedor da importância dessa partida do próximo domingo, inclusive lançou uma promoção nos ingressos. Esse primeiro lote de ingressos, ele virá aos preços de R$10 e 5 estudante na arquibancada Sol, R$20 e 10 estudante na arquibancada Sombra e R$80 e 40 nas cadeiras numeradas. Isso é uma demonstração que a gente quer dar para o torcedor da importância dele no incentivo de uma partida decisiva como esta de domingo. O foco da diretoria é botar um grande público no próximo domingo e, naturalmente, transformar um ambiente favorável para o Botafogo e nada agradável para o Remo. Sempre que o torcedor vier para incentivar, para gritar, para apoiar o time dele, a vaiar o time adversário, fazer a festa na arquibancada, isso sempre vai ser muito válido. E eu sou um defensor disso, eu sou um defensor da arquibancada, eu sou da arquibancada.
Pois é, né? Esse clima de pressão aí faz com que o torcedor do Remo não possa assistir o jogo lá na Paraíba, viu? Ontem o Ministério Público da Paraíba decidiu que, por questões de segurança, o jogo entre Botafogo e Remo será de torcida única. Apenas torcedores do time paraibano terão acesso ao estádio Almeidão. Ontem teve, viu, Thaís, essa reunião ali entre os representantes do Ministério Público, os órgãos de segurança, para falar sobre essa partida que está ganhando essa conotação de final de campeonato, de grande rivalidade. Nas redes sociais, a gente já nota um movimento também dos torcedores ali, alguns um pouco mais exaltados, o que fez com que o jogo tivesse apenas torcida lá do time paraibano. Então, o torcedor azulino que estava com o objetivo de viajar para assistir o jogo, né, apoiar o time azulino lá nas arquibancadas, não, fica por aqui, acompanha a gente lá na nossa página, ge.globo.pa, que esse jogo vai ser de torcida única. Independente disso, Thaís, a gente torce para que seja um jogo tranquilo, né? Um jogo bastante disputado dentro de campo e que a gente não tenha aquelas cenas lamentáveis, né? De torcedores brigando, de torcedores se enfrentando. A gente sabe que na Paraíba tem muitos torcedores do Remo também, então muita gente vai estar por ali com as camisas do clube, procurando assistir, né, o jogo num barzinho que seja, na casa de um amigo, enfim, e que a gente não tenha essas cenas de rivalidade, essas cenas de violência. O jogo, que é essa rivalidade que está se criando aí, Remo e Botafogo, Norte e Nordeste, fique somente dentro de campo. A rivalidade ela é muito bacana dentro de campo, quando a gente observa esse ambiente, né, pré-jogo, pós-jogo, dentro de campo, isso é bacana. Mas essas cenas de rivalidade que a gente tem visto fora de campo, de violência, não é legal. Então vamos deixar somente para dentro de campo, né, Thaís? Jogão que a gente espera na segunda-feira está mostrando aqui. Quem sabe com uma vitória do Clube do Remo, hein? Importante para o Leão se consolidar na Série C. É verdade. Vamos então seguir, né? Mostrando aí cenas bacanas de jogadores ali atuando de verdade, sem essa história de ficar brigando, de ficar levando cartão para não jogar no próximo tempo. Vamos, na corrida, rapidinho, né? Exatamente, na corrida. Vamos falar desse Remo que joga domingo? Jogo importante para o Leão, né? Jogo que o Remo busca aí entrar no G8 da Série C do Brasileiro, né? O Leão ainda busca essa estabilidade no quadrangular, busca, né, chegar ao quadrangular que vale o acesso, e para isso precisa de uma vitória. A gente tem esse Leão enfrentando o Botafogo da Paraíba num jogo cercado de expectativas, né? Mas é que é importante que o Remo tenha tranquilidade, viu? Deixe essa pressão fora de campo para que dentro de campo o Leão consiga desenvolver um bom futebol. O Remo que não conta com o Shoa, Maciel deve ser aí o titular. No mais, a equipe deve ser mantida com o Zé Carlos no gol, né? São os grandes destaques aí que a gente pode falar. O Zé Carlos no gol. A gente tem o Maciel, como eu falei, entrando no setor de contenção. Anderson Paraíba no meio campo e o ataque formado ali pelo Leandro Carvalho, Bruno Alves e o Brenner. E o Paysandu fica em Belém porque só joga na segunda-feira, né? Na segunda-feira tem um jogo importantíssimo também contra o Figueirense. Por que é importante? Porque o Paysandu já pode consolidar até matematicamente a sua vaga à próxima fase da Série C. A gente tem imagens aí do treinamento do Paysandu na Curuzu, ali em foco o Genilson, zagueiro que retorna depois de cumprir suspensão. O Genilson, que é um dos principais zagueiros do Paysandu, capitão desse time, vai estar retornando para o time titular. Agora o Paysandu pode ter um problema para essa partida, viu? O Douglas, que foi titular no último jogo contra o Vitória, se recupera de lesão ainda. E o Lucão, o zagueiro Lucas Costas, ainda não tem previsão de retornar. Então a zaga do Paysandu pode ser composta aí pelo Genilson e o Bruno Leonardo. E automaticamente nós não teríamos ninguém de zagueiro, de opção imediata de zagueiro no banco do Paysandu, até porque o Marcão foi expulso no último jogo. Então a zaga do Paysandu, mais uma vez, deve ser composta aí diferente daquele time titular que a gente tem no setor defensivo, né? Com o Genilson, mais uma vez aí na sua tela, e também o Lucas Costa, que ainda se recupera de lesão. Tirando isso, o Paysandu está tranquilo, né? Tem a gordura que teve para queimar dentro do campeonato, nos últimos resultados negativos que teve. A derrota para o Vitória ela não foi tão assim mal para o Paysandu, porque o time se manteve na segunda colocação e com tranquilidade dentro desse G8. Agora precisa vencer o Figueirense, não só para se consolidar
e se classificar de repente matematicamente até com antecedência, mas para evitar uma pressão nessas últimas rodadas. Faltam 4 jogos, as equipes que estão abaixo, alguma dessas equipes estão se recuperando dentro da competição, então é importante que o Paysandu conquiste esse resultado com apoio da torcida, inclusive o Paysandu, viu, você torcedor, que quer ir para Curuzu, manteve a promoção de ingressos, os ingressos estão sendo promocionais e você pode ainda adquirir o seu ingresso para estar lotando a Curuzu. E o Paysandu vai ter o final de semana de treino. Papão joga apenas na segunda-feira contra o Figueirense na Curuzu. O capitão está pronto para jogar, vamos ver. O cara da defesa do Paysandu está de volta. Genilson cumpriu suspensão na última rodada. O capitão bicolor deve aparecer no time principal no jogo de segunda-feira. Depende do técnico Márcio Fernandes. A última partida, o zagueiro teve que assistir da televisão. O time perdeu para o Vitória na Bahia por 1-0, com o estádio lotado. Já deu para projetar o que vem pela frente. Pensando em quadrangular, nós vamos ter jogos aí que não teremos totalmente o apoio da nossa torcida e vamos ter que fazer o resultado. Então eu acho que a gente tem que fazer o mesmo trabalho que a gente vem fazendo dentro de casa com o apoio do nosso torcedor e a gente tem que fazer fora também. Na segunda-feira, o Paysandu faz um dos 3 jogos que encerram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto direto contra o Figueirense pelo topo da tabela. O Figueira perdeu apenas uma vez como visitante até aqui, isso em 7 partidas fora de casa. É bom o Paysandu ficar de olho. O comandante que está lá eu conheço, trabalhei com ele, o Júnior, excelente treinador. Alguns atletas que estão lá também eu conheço, também tive a oportunidade de jogar. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, um jogo grande, né? A gente tem se preparado bastante, tem concentrado bastante porque nós vamos estar diante do nosso torcedor, estar com a força máxima aí, que tem de melhor o professor vai colocar. E a gente tem que voltar a vencer. O Paysandu tem um dos melhores ataques da competição. Arma necessária no momento em que o time quer vencer logo para ficar ainda mais próximo da classificação. Se precisar, pode contar com o Genilson também lá na frente. O zagueiro já fez 3 gols nessa temporada. Nenhum no Brasileiro. Tá na hora de profetizar o primeiro? Se não for agora vai ser no quadrangular, mas eu venho trabalhando, venho esperando a oportunidade, né? Eles têm marcado bastante a nossa equipe, essa bola aérea nossa, eles sabem que é muito boa. Mas eu creio que no tempo certo vai sair esse gol aí, né? Deus está preparando o melhor momento. Genilson retorna, muito importante, capitão do time, um jogador diferencial que deve formar dupla com o Bruno, né? O Bruno Leonardo, já que o Lucas Costa ainda se recupera de lesão, o Douglas também está lesionado, é dúvida para a partida, então o Paysandu vai com esse setor defensivo mais uma vez alterado para esse jogo. Segunda-feira a gente fala mais do Paysandu, Thaís. Com certeza, eu quero polêmica agora. Rapaz, polêmica no ar. Uma pesquisa do jornal O Globo com o Instituto IPEC montou ali nessa pesquisa as 26 maiores torcidas do futebol brasileiro. Bora ver aqui? O Paysandu tem a maior torcida do Norte, aparece com 0,9% ali da pesquisa, né? O Remo aparece na 23ª posição. O Paysandu é 16º, Thaís, como uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. O Remo aparece na 23ª posição.